E aí, pessoal, esse vídeo é sobre amor, perdão e arrependimento. E começa com Jesus falando o seguinte: os pecados dela, que são muitos, estão perdoados, porque ela amou muito. Mas a quem pouco se perdoa, esse ama pouco. Foi quando ele esteve na casa de um cara mais religioso, chamado Simão, e ali apareceu também, sem ser convidada, uma mulher pecadora. Em resumo, foi assim: Simão convidou Jesus para ir comer lá e recebeu ele, mas não porque ele amasse muito Jesus. O que ficou externalizado em coisas simples, como por exemplo ele não ter dado água para Jesus lavar os pés quando chegou. Por outro lado, essa mulher lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas e enxugou com o cabelo. Ela reconheceu seus muitos pecados e reconheceu em Jesus muito perdão e amou muito. Ser quem ele é significou muito para ela. E ela derramou ali o amor de todos os jeitos que conseguiu. Enquanto isso, o Simão pensava: se Jesus fosse profeta, saberia que ela é uma pecadora. Ele enxergou a cena como a mulher fazendo coisa errada e Jesus deixando, não percebendo. Enquanto ele, Simão, sabia que ela era uma pecadora. Foi aí que Jesus respondeu os pensamentos de Simão, falando: muito amor, muito perdão. Pouco perdão, pouco amor. Simão achava que tinha pouco a ser perdoado, porque não tinha tantos pecados assim. A falta de humildade e de reconhecer os próprios erros o levavam a amar pouco e a ter uma visão distorcida do que estava acontecendo. Jesus usou uma comparação para ajudar ele a enxergar. Duas pessoas deviam para um mesmo homem. Não tendo como pagar, ele perdoou ambas. Qual delas o amará mais? E para pensar, eu queria colocar aqui o seguinte: quantas vezes a gente se empenha mais em argumentar para justificar que nossa dívida é 50 do que em reconhecer que ela é 500? A questão não está em pecar mais para aumentar a dívida, mas sim em reconhecer o que já está aí. Eu estava aqui lembrando enquanto preparava esse vídeo. Acho que eu mesmo, nas primeiras vezes que li isso, tinha uma sensação meio que de estar em desvantagem, sabe? Como se, puxa, eu vou ser dos que amam menos. Olha só, era realmente eu me considerando menos pecador que os outros. Por mais sem sentido que isso seja. Talvez por causa daquela ideia de eu não mato, não roubo. Ao ver Jesus fazendo o que fez, é justamente para eu reconhecer o tamanho da minha grande dívida e reconhecer o perdão dele, que é ainda maior, e amar muito Jesus. Reconhecer o que realmente eu mereço e de quanta coisa ele vem me resgatar. Nós podemos avaliar a nós mesmos profundamente e sinceramente, sem justificativas. E ao perceber a dura realidade dos nossos erros, perceber que maior ainda é o perdão que Jesus traz. Assim, ao ver nossa condição, não vamos ficar desanimados, caídos num buraco, mas sim nos aproximar mais daquele que vem nos perdoar e resgatar. Justificativas nos atrapalham de enxergar essas características em Deus e de enxergar nós mesmos como somos. A gente vai ficar mais do jeito que Deus quer conforme reconhecer mais rapidamente nossos erros e corrigi-los mais rapidamente, fazendo com zelo o que deve ser feito. Jesus falou que tem mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Quando chega uma mensagem de arrependimento, não é comum ouvir: realmente tem gente que precisa se arrepender, né? É importante reconhecer a si mesmo nesse tem gente. Inclusive é frequente ouvir essa frase do mais alegria no céu quando alguém sai da velha vida e começa a ir para a igreja, como se a igreja fosse lugar e não pessoa. É importante saber que esse arrependimento não é pontual. É preciso continuar passando por outros processos de arrependimento também. A falta disso tem feito das reuniões religiosas um lugar de alta concentração de gente que não precisa de arrependimento. É melhor a gente reconhecer diligentemente nossos erros e corrigi-los o quanto antes do que ser informado deles só no último dia. A gente tem a maravilhosa oportunidade de viver vidas de valor aos olhos de Deus e de usar o tempo que temos aqui para juntar tesouros no céu. Falou! Grande é o teu amor, tua libertação.